As pontes da região sul do país se destacam por sua beleza e funcionalidade. No Paraná está em construção a segunda ponte de Foz do Iguaçu. A obra, de 760 metros de comprimento, irá ligar o Brasil ao Paraguai, uma parceria entre os dois países. Uma execução que exige conhecimento de engenheiros de várias áreas e técnicos. E é aqui que podemos citar um dos exemplos da importância do trabalho da equipe de fiscalização dos concelhos. O objetivo da fiscalização é verificar se as obras e os serviços técnicos estão sendo conduzidos por profissionais e empresas legalmente habilitados junto ao CREA. Assim como em outras regiões do país, os estados do Sul executam uma fiscalização voltada para um perfil mais educativo e de orientação, demonstrando a importância da contratação de profissionais e empresas habilitados e registrados. Engenheiros, arquitetos, planejando o futuro, concretizando sonhos. A Associação de Engenheiros e Arquitetos do Vale dos Sinos une profissionais competentes com um ideal em comum: inovação. Um espaço focado na construção de novos projetos e na qualificação dos envolvidos, promovendo o associativismo, a cidadania, a ética e a sustentabilidade. Com sede própria em São Leopoldo, a EA Sinos tem participação ativa em conselhos da cidade, instituições e entidades estaduais, como o CREA-RS e Mútua-RS, e em âmbito nacional, com o FEA. Cursos, viagens, palestras, eventos, confraternizações. Tudo em prol de construirmos juntos o nosso futuro. A EA Sinos, uma entidade, muitas oportunidades. Boa tarde a todos. Meu nome é Marcos Feder, eu sou engenheiro de trânsito. Trabalhei durante 17 anos na EPTC e agora estou trabalhando na Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Porto Alegre. Então, eu vou falar sobre o projeto que ficou em terceiro lugar, né, o Plano de Segurança Viária Sustentável, que é uma iniciativa para reduzir o número de vítimas fatais do trânsito de Porto Alegre em 50% até 2030. Esse plano ele se baseia no conceito de cidades seguras, visão zero, sistemas seguros, e ele segue a orientação da ONU, né, na segunda década de ação pela redução de acidentes de trânsito. Apesar de Porto Alegre ter alcançado as metas na primeira década de ação pela redução dos acidentes, nós renovamos o desafio para continuar reduzindo o número de vítimas fatais em Porto Alegre. Então, para isso, foi um trabalho longo, que durante todo o ano passado foram feitas diversas reuniões com entidades da sociedade civil, com as regiões de planejamento da cidade, os órgãos de trânsito, Câmara Municipal, Detran, Brigada Militar, Infraero, sindicatos, assim, é uma gama imensa de entidades que participaram para debatermos os principais problemas da cidade. Por fim, foi feito um diagnóstico também baseado no histórico de acidentes e nos fatores de risco e de agravamentos que são identificados pelo projeto Vida no Trânsito, que são aqueles fatores que mais concorrem para que ocorram os acidentes e os fatores que mais aumentam a gravidade dos acidentes, né? Então, são pontos que a gente precisa tratar com mais atenção. Então, ao final, nós dividimos o plano em duas etapas, né? Assim, uma etapa de ações corretivas, que são para tratar locais da cidade onde atualmente já se registram índices de acidentes significativos,
e uma parte de ações preventivas, que é para justamente evitar que ocorram futuros acidentes. E essa parte de ação preventiva, ela envolve desde ações de planejamento, de gestão, de melhoria de bancos de dados, a parte de educação para o trânsito, fiscalização, planejamento. Então, são ações assim, que tentam organizar todo o sistema para que as ações no final sejam mais efetivas. E tem toda uma questão de até buscar financiamentos para os projetos de segurança no trânsito, questão de treinar melhor os agentes para atender às ocorrências, para diminuir o tempo de resposta entre a ocorrência do acidente e o atendimento médico, a questão de melhorar o boletim de registro de acidentes de trânsito, formar um comitê interno para treinar os funcionários e também os técnicos de outras secretarias sobre os projetos de segurança e visão zero. Então, nós tivemos um plano bem completo, que ele está dividido em ações de curto, médio e longo prazo, e já começou a serem executadas as ações desse ano, ações de curto prazo, e esperamos até 2030 atingir a nossa meta, né? Esse plano ele já foi apresentado e homologado, né, pelo secretário de trânsito, pelo diretor-presidente da IPTC, e está assim no gabinete do prefeito para ser instituído por decreto no município, tornando-se assim um plano, quase uma lei, né, a ser cumprida como exigência pelos próximos governos também. Basicamente era isso. Gostaria de agradecer ao Otávio e todos os organizadores pela oportunidade de a gente apresentar o nosso trabalho, e nós ficamos muito felizes de poder expor, né, que para nós é motivo de grande satisfação esse plano que conseguimos aprovar. Muito obrigado. Obrigado, Marcos Feber. Bom, vamos agora conhecer o segundo colocado, o Diego. Por favor, engenheiro Diego, para fazer a apresentação do seu trabalho. Nós dispomos de 5 minutinhos, Diego. Faltar um minutinho, tu me avisa aí. Bom, falar então do programa Mais Transporte, anunciado em abril pela Prefeitura de Porto Alegre. Até brinquei que o secretário poderia apresentar esse projeto aí, esse pôster. Pode passar. Aí a gente fala da crise, enfim, da perda de passageiro. E o programa Mais Transporte de Porto Alegre, eu posso dizer que é o primeiro passo, né, que a cidade está dando para a gente poder construir um transporte público de qualidade. A gente está começando a financiar o sistema, fazer com que o usuário não pague essa conta sozinha, então, para que a gente possa realmente qualificar o serviço, né? 11% de financiamento, claro que é um valor alto, é 100 milhões aí de financiamento, 98 milhões, mas é importante, né? A tarifa seria 6,60 para o usuário se não tivesse financiamento, por exemplo. Pode passar aí, eu não vou citar a questão das causas e dos problemas, eu vou entrar mais especificamente no projeto. Pode passar, pode passar. Porto Alegre perdeu na pandemia, né, a gente chegou a ter uma redução de 80% da demanda, mas hoje nós estamos transportando 33% a menos de passageiro que se transportava em 2019. Então, existe um descompasso entre o custo de operação e entre a receita, e um aumento do diesel, enfim, com essa inflação em alta, se tornou insustentável a manutenção do sistema de transporte em operação da maneira que estava estruturado. São comparativos, né, de frota, a gente tem uma redução de 33% da frota operante, então a oferta hoje é reduzida. Pode passar. Fala do peso, que eu já citei, que nós temos um custo de tarifa elevado, apesar de não ter tido reajuste nesse ano. Pode passar. Então, o objetivo do programa Mais Transporte foi qualificar o transporte coletivo, né, dar uma tarifa mais acessível, não ter reajuste tarifário, ampliar a oferta de linhas e horários. Até então, a gente tinha uma dificuldade de retomar alguns serviços que são deficitários, né? Linha Nonoai, por exemplo, Morro Alto, Perial Parque, Restinga Velha, Restinga Nova. Então, uma série de serviços que a cidade ainda não tinha, que as pessoas estavam sem transporte, a gente conseguiu retomar a partir do subsídio tarifário. Então, a gente mantém um controle e um equilíbrio da econômica e financeira dessa operação de transporte, ampliamos a eficiência operacional com algumas racionalizações feitas na pandemia e tudo, né, transparência das informações na questão de apuração dos custos de operação. Pode passar. Bom, então, quando a gente estabeleceu esse aporte de 100 milhões, a gente estimou, então, uma retomada de demanda ao longo de 2022,
se estimou um custo de operação, que é esse aumento que a prefeitura pretende fazer até o final do ano, e a gente calculou, então, com essas previsões, o que a prefeitura teria que aportar para manter a tarifa em 4,80. A gente fez a mesma simulação se a tarifa fosse R$4, então a gente fez algumas simulações e chegamos nesse formato atual. Pode passar? E a gente mudou, então, a metodologia de remuneração do sistema. Na prática, tudo cai na planilha tarifária, que nem o Fernando comentou aqui, né? Mas a gente passou a remunerar o operador por quilômetro rodado, então a mudança do conceito ela é importante. Quando a gente remunera por passageiro, é o que o Fernando comentou, né? Quanto mais passageiro eu botar no ônibus e menos eu rodar, mais cheio tiver a minha frota, melhor para mim como operador. Agora, o momento que eu remunero por quilômetro, para o operador, né, o passageiro já não está mais nessa conta, né? Eu estou sendo remunerado independente se eu transportar 5 ou 100 pessoas na viagem. Então, essa mudança de metodologia é importante até para a questão, vamos dizer assim, conceitual do sistema de transporte. Né? O operador tem a remuneração justa, mas a gente sai dessa armadilha da JPOT de simplesmente, né, transportar quanto mais pessoas numa viagem, melhor. Pode passar. E o programa Mais Transporte, então, a gente previu a reativação de 19 linhas. Tá? São 19 linhas que permite a gente ter uma cobertura total, né, da rede de transporte de 2019 que existia em Porto Alegre. Então, até a implantação desse projeto, várias regiões, como eu citei aqui, a gente não tinha ônibus. Hoje, né, todas as regiões, esse primeiro lote de acréscimo de viagens que foi realizado entre maio e junho, nós reativamos todos os serviços. Apesar de existirem linhas unificadas e atendimentos que viraram linhas alimentadoras, nós conseguimos, pelo menos, dar o atendimento para toda a população. Nós temos aí um acréscimo de 26% na rodagem, aumento de oferta, né, 20% de viagens, até o dezembro de 2022. Nós já colocamos mais de 1.000 viagens em operação. Vamos ter um aumento aí de 109 veículos na frota operante. Claro que uma operação enxuta em relação ao que existia em 2019, mas uma operação, né, racional e que contempla o atendimento. Como disse, é o primeiro passo. Então, várias ações que precisam ser feitas para qualificar o transporte, mas acho que o importante é que Porto Alegre entendeu o que é importante, o tema, e trouxe para a mesa esse desafio. Acho que fechou, né? Pode. Fechou? Não. Que são só slides, na verdade, do programa Mais Transporte, das melhorias que foram feitas, novas ações que Porto Alegre está discutindo, como a pesquisa EDOM, importante para os estudantes. Aí, né, desde 2003, Porto Alegre não tem a pesquisa, edital da bilhetagem, renovação de frota. Então, há outras ações futuras aí a médio e longo prazo que também contemplam o programa Mais Transporte. Muito bem, obrigado, Diego. Vamos agora para o primeiro colocado. Como é que é o nome do apresentador? Fagner, tudo bem? Boa tarde. Já queria de antemão agradecer o Otávio pela oportunidade, parabenizar pelo evento, também cumprimentar quem nos ouve online. Sobre esse trabalho, eu acho que o que vale ressaltar, embora a gente tenha apresentado poucos dados dessa modelagem que a gente fez, da simulação, a gente traz essa simulação e esse projeto como um incentivo, também uma provocação para os demais colegas, em relação ao papel que a gente pode ter quando a gente modela ou simula situações, principalmente no trânsito, né? Porque a simulação está muito relacionada a dois conceitos que eu acho que são muito importantes, principalmente na área da engenharia, que é a demonstração e a modelagem, propriamente dita. Como a gente viu em diversas apresentações, quando a gente trata de mobilidade e trânsito, são diversas variáveis, e a gente dar conta de tudo isso é muito difícil. Então, o que a gente faz, né, quando a gente modela, é pegar uma realidade que ela é complexa e eu não consigo entender de forma exata tudo o que acontece naquele cenário. Né? Então, quando a gente modela, a gente simplifica essa realidade, a gente simplifica o que a gente tem no contexto urbano em que a gente está analisando, e esse modelo, por ser mais simplificado, eu consigo ter uma solução exata dele. Então, a principal função do modelo é exatamente ter uma solução exata que possa também ser uma solução aproximada, uma representação aproximada do mundo real. Com isso, o que a gente tinha era um cenário
seriam 2 interseções, mas constitui um sistema que é a Avenida Ipiranga, Avenida Bento Gonçalves e Antônio de Carvalho, em Porto Alegre, que é um conjunto de movimentos que são feitos e conflitos que acontecem no tráfego, e a gente precisava encontrar uma solução. E diante disso, várias medidas foram propostas e a gente modelou, conhecendo aquele cenário, a gente então traduz, simplifica ele em um modelo, se orçou diferentes cenários para tentar encontrar uma solução para esse local e se modelou. E aí que entra, talvez, o que seria o mais importante de tentar se modelar e tentar se dar uma solução. Nesse caso, a gente tinha, acho que umas 5 ou 6 alternativas de intervenções, algumas mais baratas, outras com custo bastante significativo para executar, e diante de algumas dificuldades e limitações que o próprio modelo já antecipou, né? Então, assim, mesmo que a gente tenha a convicção que aquilo funcione, quando a gente modela, acaba percebendo que isso não funciona tão bem. Então, assim, alguns objetivos que a gente tinha para aquele local, o modelo mostrou que não seriam possíveis ou seriam muito caros. E o mais interessante disso é que quando a gente termina esse processo de simulação, o modelo final que a gente propôs era um modelo que a gente não havia nem imaginado, né? Então, a gente consegue, por meio da simulação, dar conta dessas variáveis, demonstrar elas como nível de serviço, taxa de ocupação, tempo de percurso, formação de filas, atrasos, né? E ainda simular situações que a gente nem havia concebido. Isso evita o que às vezes a gente faz na realidade, que é fazer uma intervenção, ver que não dá certo, né, e fazer um rescaldo lá, tentar ajustar aquilo para não perder o investimento, né? Então, a gente ganha tempo modelando, a gente ganha criatividade modelando e a gente consegue com isso ter uma melhor gestão de custos, né? Porque a gente consegue ter um mínimo produto viável dentro desse modelo e assim conseguir adequar o orçamento, objetivo e resultados dentro de uma única ferramenta. Seria isso. Obrigado. Obrigado, Fagner. Agora sim, nosso coordenador, vamos a Vossa Senhoria para o encerramento. Vamos lá. O senhor que organizou esse brilhante evento, fazer o fechamento. Obrigado, Otávio. Obrigado, Belotti. Agradecemos a todos, então, já tarde, né? 3 dias de evento. A gente ainda com algum público presente, que é difícil resistir, sexta-feira, e os que estão em casa, a gente agradece muito. Alcançamos o nosso objetivo plenamente, e o ano que vem a gente está de volta. Muito obrigado.